Então, boa noite a todos. Como o Danilo me apresentou, eu me chamo Caio e hoje eu vou estar apresentando a respeito do manejo fitossanitário na cultura do morango. Então, de uma maneira geral, eu ia abordando temas de pragas, doenças da cultura e sem uso de defensivos, sem resistência, sem carência, né, nessa questão da aplicação. Como eu falei, eu me chamo Caio, sou formado no Colégio Agrícola aqui de Ponta Grossa, me formei em 2017 e esse ano estou concluindo a faculdade de agronomia da UFPG e faço estágio com o Danilo desde 2021. Então já estou participando aí indiretamente da empresa desde 2021 e esse ano oficialmente já trabalhando no desenvolvimento de mercado da empresa Hort. Bom, para dar uma introdução, né, questão do ambiente de cultivo de morango. É um ambiente que vocês já estão aqui, algo que vocês vivem no dia a dia, mas o que eu quero mostrar é que não é só isso que a gente enxerga visualmente, né, a estufa, as plantas, não é só isso. Bom, falando da estrutura, por que a gente utiliza a estufa, o sistema semi-hidropônico? Tudo isso é com o objetivo de favorecer o desenvolvimento da cultura dentro da estufa, né? Proporcionar melhores condições, como manutenção da temperatura, questão de dias frios, dentro da estufa vai estar mais quente. Além disso, protege contra a água, né, da chuva, contra o vento e várias outras vantagens em relação a isso. Também, falando do slab, né, que é do sistema hidropônico, proporcionar essa sustentação para a planta, né, além do solo. Claro que alguns de vocês produzem diretamente no solo também. A ideia é a mesma, mas limitada de certa forma, a gente possa controlar principalmente o fornecimento de nutrientes e água para a cultura. E também, agora aproximando um pouco mais, que eu falei que a gente muitas vezes não enxerga a olho nu, né, seriam começando aqui pelo slab, né, que é onde fica o substrato. A gente tem nutrientes, tem bactérias, fungos, água, tem tudo isso dentro do slab ali no substrato, e a planta vai estar absorvendo tudo isso. E também na parte aérea a gente tem vários insetos, insetos que podem ser pragas ou não, podem ser benéficos, e também fungos que podem causar doenças na cultura. E tudo isso está numa constante interação no ambiente. Então, que a gente opta por esse sistema da estufa, tem várias coisas que a gente tem que se atentar. Por exemplo, em condição de maior umidade, a gente pode ter favorecimento ou como a estufa é um ambiente que já é seco por natureza, né, protege contra a chuva, isso vai favorecer o desenvolvimento de insetos de uma maneira geral. Então, tudo isso está em constante interação. E agora eu vou trazer algumas das doenças e das pragas que afetam a cultura do morango, como eu comentei. O mofo cinzento é uma das principais podridões aí que causa no fruto, causado pelo botrytis, aquele fungo que a gente pode ver ao lado. O rhizopus, que vai causar podridão mole, então é uma doença que também é importante, pensando nos danos do fruto. O oídio, ele causa danos na fruta, então fica meio estressado ali, que são os esporos da doença, mas também a gente observa a presença aqui na base da flor. Muitas vezes a gente olha lá, está esbranquiçado, que seriam os esporos do oídio. E também nas folhas, principalmente na parte de baixo da folha. Também a gente tem a antracnose, que é uma doença bem comum de ser observada, que afeta tanto o fruto e a planta do morango também. E agora, trazendo a respeito das pragas, temos o ácaro rajado, que é bem comum de ser observado, né, nas lavouras. Ele fica na parte de baixo da folha e causa esse dano, que é o bronzeamento da folha, né, causando esse dano direto. A trips, que vai ocasionar danos nos frutos, então ela fica escondida ali na flor do morango, até a gente tem que, às vezes, assoprar para poder enxergar ela, que causa esse tipo de dano, bronzeamento no fruto. E também o percevejo do fruto, que é uma praga importante que vai causar a deformação do fruto, então vai inviabilizar a comercialização também. A broca do morango, até
todos os insetos e as doenças a gente tem ali para exemplificar, para vocês verem na prática. A broca vai causar essas galerias no fruto, então afeta principalmente frutos que estão mais passados na estufa, e ataca principalmente as folhas da cultura. Até esses dias a gente estava rodando uma estufa e constatou em mudas novas o ataque desse besouro. Então ele pode causar uma desfolha muito grande na cultura. E também a mosca da asa manchada. Essa é uma praga também que vem aumentando ao longo do tempo, a sua ocorrência. E a principal dificuldade no controle dela é que ela se localiza, os ovos dela ficam dentro da fruta. Então, às vezes a gente pega o ovinho está ali dentro do fruto e as larvas vão se desenvolver e se alimentar desse fruto, causando aí danos muito graves, né? A gente não pode utilizar esse fruto para comercialização. E, dito tudo isso, vem a pergunta, né? Como que a gente vai controlar essas doenças, essas pragas? Até hoje aconteceu um fato curioso, engraçado, porque estava com o Danilo, o produtor ligou para ele e falou: Danilo, estou com um problema de... Então, a primeira ideia que eu acredito que vocês também têm é perguntar qual fungicida, qual inseticida que a gente pode passar para controlar essas pragas, essas doenças. Então, é a primeira ideia que a gente tem, é uma ferramenta que funciona, mas o meu objetivo aqui é mostrar que a gente tem várias outras ferramentas a serem utilizadas para evitar a ocorrência de pragas e doenças e também para controlar elas. Falando a respeito da... Aí. Bom, como eu estava falando, os defensivos químicos, eles são amplamente utilizados na cultura, né? Como eu comentei, é a primeira ideia que a gente tem. E eu trouxe aqui, fiz uma busca na ADAPAR, que é o site, a agência do governo do Paraná, que regulamenta a utilização de defensivos químicos de maneira geral. E aqui eu fiz uma busca, né? Todo mundo pode acessar, entrar no site lá da ADAPAR e pesquisar qual cultura, no caso morango, e qual que é o problema, né? Se é uma praga, uma doença, e qual produto que está liberado para o uso na cultura. E pensando nisso, eu fiz essa busca, que estão autorizados para serem utilizados para controlar essas pragas, essas doenças. E aqui esse quadro em relação aos fungicidas que estão autorizados para uso. A tabela está dividida, aqui vão ser as doenças, o grupo químico, ingrediente ativo e o produto comercial. Então, eu resolvi trazer nessas diferentes cores, propositalmente, para a gente ficar mais fácil de entender. Por exemplo, os produtos aqui que estão em azul, todos eles vão funcionar da mesma forma sobre o mofo cinzento. Então, a gente pode utilizar dois ou três produtos ali que está em azul, por exemplo, por um mês para controlar o mofo lá. Eles vão estar atuando da mesma forma sobre eles, vão matar o mofo da mesma maneira. E assim acontece também com o que está em amarelo. Então, o produto comercial é em função do grupo químico. E a gente vê que tem muita limitação em relação aos grupos químicos para controlar as doenças. E isso é um grande problema, porque isso pode favorecer a população de fungos que são resistentes a determinados fungicidas. Por exemplo, os que estão em azul aqui, se eu usar só eles para controlar o mofo, por muito tempo, né, resistente, então vão demorar mais para fazer efeito. E isso é um grande problema, a questão da resistência. E agora falando a respeito da antracnose, aqui a gente vê que já limita mais um pouco, porque a gente tem apenas 3 produtos registrados para o controle dessa doença. Então, mais uma vez, essa questão da resistência é favorecida por essa limitação dos grupos químicos. O oídio, mesma coisa, aqui a gente vê que tem um produto que é igual, né, que está em azul aqui, ele vai estar funcionando da mesma maneira. Então, praticamente são mais 2 ali grupos químicos, produtos diferentes que vão estar podendo ser utilizados. E falando no Rhizopus, complica mais ainda a situação, porque a gente não tem nenhum produto que esteja liberado para uso para controlar essa doença. Então, tudo isso favorece a resistência desses fungos. E quando a gente fala
Os inseticidas é a mesma ideia. Então, trouxe aqui, da mesma maneira, seguindo a mesma lógica das cores, né? Tudo que está na mesma cor, os produtos que estão na mesma cor, vão atuar da mesma maneira sobre o... Quanto mais utilizar os mesmos produtos, mais vai... Não tem nenhum produto que esteja registrado para controlar o percevejo. Então, não tem. Então, isso é um grande problema da mesma forma. E aqui eu trouxe para destacar o período de carência. Então, que é o período de entrar na lavoura de novo, ou para fazer a colheita dos frutos. E aqui a gente tem pelo menos 3 dias. 3 até 7 dias, dependendo do produto. Então, isso é um grande problema, porque, por exemplo, você vai aplicar lá um produto com 7 dias de carência. Você vai esperar 7 dias para colher? Ou vai colher dia sim, dia não, e vai ter que descartar os frutos? Está com o produto ali, e se a gente comer, pode, né, ser tóxico para a gente. Então, essa questão do grande período de dias de carência, pensando na utilização dos inseticidas, e também a limitação dos grupos químicos. De maneira alternativa, como eu falei, eu vou trazer outras ferramentas que a gente pode estar trabalhando para controlar essas doenças e pragas, e vou abordar a respeito da nutrição. Então, é um ponto bem importante, manter uma planta bem nutrida, né, não deixar adubo sobrando e nem faltando, para que a planta não fique suscetível ao ataque de pragas e doenças. Ponto da questão estrutural, né, esse manejo. A gente já tem estufa para favorecer o desenvolvimento da cultura, mas a gente tem que fazer atividades ali diariamente. Por exemplo, se está muito úmido dentro da estufa, se choveu e ficou muito úmido, a gente precisa erguer as cortinas nas laterais para tirar essa umidade. Outra opção que a gente tem é utilizar telas nas laterais da estufa para evitar a entrada de insetos. Então, tudo isso conta no dia a dia para a gente estar manejando as doenças e as pragas. E o manejo cultural, que aqui eu trouxe essas imagens. A imagem de cima é uma planta que está suja, digamos assim, né? A gente vê que tem bastante folha velha, então pode ter mais doenças nessas folhas. Além disso, pode ser abrigo para pragas, então a praga vai ficar, o inseto vai ficar escondido ali embaixo da folha. Isso vai dificultar no momento da pulverização, então o produto pode não atingir o alvo, nesse caso. E por isso que o que a gente busca é sempre manter uma planta limpa, né? Tirar essas folhas velhas, proporcionar maior aeração da planta e assim evitar problemas com doenças e com pragas também. Outra maneira de estar trabalhando nessa questão do manejo, produtos alternativos. Então, aqui na nossa empresa, a gente trabalha com 3 produtos principais focados para o manejo de doenças do morango, que seria o Vaporium, o Kira e o Executor. Acredito que alguns de vocês já podem estar utilizando alguns desses produtos, mas eu vou explicar, né, como que cada um deles funciona na planta, nas pragas e nas doenças. Bom, falando do Executor, ele é um produto à base de enxofre alimentar e dióxido de cálcio, então ele é uma cauda bordaleza, que já é utilizada há bastante tempo, e só que nesse caso ele é como se fosse uma cauda bordaleza estabilizada, então a gente pode utilizar ele em mistura com outros produtos, e a ação dele vai ser também diretamente sobre os fungos. Ele vai estar atuando de maneira térmica, né? Ele vai pela reação com assim, e vai gerar a morte desses fungos dessa maneira. Então, é um produto bem interessante de ser utilizado. O Kira é outro produto classificado como um sanitizante agrícola, então ele tem alguns ácidos, alguns efeitos saponáceos que vão estar atuando nesse efeito sanitizante. O interessante dele é que ele é sistêmico, então ele vai também atuar diretamente sobre o fungo e vai adentrar mais no fungo ali, tendo melhor eficiência nesse sentido. E também ele tem o zinco, que é um nutriente que é utilizado pela planta, mas aqui a gente usa aquele raciocínio do cobre, né, como uma ação fungicida. Então o zinco ele vai ser bem semelhante nesse sentido, semelhante em relação ao cobre, que vai estar atuando contra os fungos. E o Vaporium, que é um produto à base de amônia quaternária com ácido salicílico. Esse produto ele vai estar atuando diretamente nos esporos do fungo, então ele vai degradar os esporos do fungo,
Aqui a gente tem o trabalho que a gente desenvolveu com a aplicação de apoio. Então, o vídeo, aqui a gente vê a estrutura do fungo, todos os esporos dele, e depois da aplicação, 5 horas depois da aplicação, ele já apresentou esse efeito de degradação dos esporos. Então, derreteu os esporos ali em um curto espaço de tempo. Então, é uma de choque bem interessante, e principalmente pensando na reprodução dos fungos. Então, para dar uma cortada na reprodução dele, é um produto bem interessante a ser utilizado. E aqui um exemplo também no Botrytis, que a gente tem, antes da aplicação, os esporos ali do fungo, e aqui a gente já vê que não esses esporos do Botrytis. Então, dessa forma, apresentando os 3 produtos que a gente tem alternativos para o controle de doenças para a cultura do morango. Outra ferramenta muito interessante de ser trabalhada e que particularmente eu acho bem bacana é o controle biológico, que vai consistir em utilizar um organismo vivo para controlar outro organismo vivo. O que isso significa na prática? Então aqui, por exemplo, um ácaro rajado, mas segue outros exemplos de pragas e doenças também. Nesse caso aqui, o ácaro rajado, a gente pode estar fazendo a soltura do macropredador, que vai se alimentar do ácaro rajado, então é um inimigo natural dele. E aqui também a gente tem um fungo entomopatogênico, o inseto, ele vai infectar o inseto e vai levar ele à morte. Então, basicamente, seria essa questão do controle biológico. E vem a pergunta, né, por que a gente pode utilizar, por que a gente deve utilizar essa maneira de controle biológico? Primeiro, porque não tem resistência, né? Enfatizei bastante a questão da resistência pelos fungicidas e inseticidas. Nesse caso, a gente não tem esse problema, porque é um fungo, é um inseto que já existe no ambiente, então ele já está há bastante tempo convivendo com essas pragas e doenças, então não vai ter resistência. Diversos alvos, também é um ponto importante, né? Não tem nenhuma limitação que restrinja o uso de algum fungo, por exemplo, para controlar alguma praga específica, então ele vai estar atuando de maneira geral. Resistência no ambiente é um ponto também bem importante. Quando a gente pensa num produto aí, num inseticida de choque, por exemplo, a gente vai aplicar, dali 24 horas, a gente volta na estufa, os insetos vão estar lá mortos, beleza. Só que pensando no controle biológico, no uso de fungos, eles vão permanecer por mais tempo no ambiente, os esporos do fungo. Então, eles vão ter mais tempo de entrar em contato com as pragas que estão ali, por exemplo, e infectando um maior número de insetos nesse caso. E o principal, né, também que eu enfatizei, é o período de carência. Utilizando o controle biológico, a gente não tem nenhuma preocupação com o período de carência. Você pode aplicar hoje e fazer a colheita amanhã do fruto, que não tem problema nenhum. Aqui eu trouxe 2 vídeos, né, que mostram como funciona a aplicação do ácaro predador, a soltura deles no morango, e a pulverização dos fungos entomopatogênicos. Então a pulverização acontece da mesma forma que fazer, só que a gente vai estar falando ali os esporos do fungo. E falando nos esporos dos fungos, a gente trabalha com o produto Parasect. Ele vai ter os esporos de 3 fungos diferentes, que é o Isária, o Bovéria e o Metarrhizium. Então, são 3 fungos que vão estar infectando os insetos e levando eles à morte. Então, o produto tem o esporo desses 3 fungos. A partir disso, a gente vai fazer a aplicação, a pulverização desse produto, onde esses esporos vão estar atingindo o alvo que a gente quer, né, o inseto, ou ficando também sobre a planta, e a partir do momento que o esporo entra em contato com o inseto, ele vai infectar ele vai à morte. Aqui é um exemplo prático que a gente tem também, foi na cultura do tomate, mas o exemplo funciona também para o morango, que é o inseto Atripes, que é uma praga bem importante. Então a gente vê o desenvolvimento ali da colônia do fungo sobre o inseto. Para que aconteça isso, são necessárias condições mais específicas para ter essa colônia do fungo, mas caso não desenvolva a colônia, não tem problema, o fungo vai infectar da mesma forma o inseto. Então é um caso bem prático e que mostra a eficiência do produto utilizando na estufa. E detalhando a respeito de como funcionar, como que eles vão levar os insetos à morte, né? Então, trouxe a mesma ideia da tabela dos químicos lá aqui, em relação às cores. Então, tudo que está na mesma cor vai atuar da mesma forma
sobre o inseto, nesse caso, em específico para os insetos. O Isaria, ele vai produzir duas toxinas principais, que a gente tem aqui, são diferentes. Uma vai atuar inibindo a tripsina e outra vai atuar inibindo a melanina. O que isso significa na prática? Então, a tripsina é um elemento que tem no sistema digestivo dos insetos. Então, esse fungo basicamente vai dificultar a digestão dele. E a melanina é o pigmento que a gente tem na pele, né? E o inseto também tem a proteção contra a radiação solar, principalmente. Então, esse fungo vai estar inibindo a produção desses dois compostos pelo inseto. Falando no Bovéria, aqui a gente vê que tem duas toxinas então até depois ali, se vocês quiserem dar uma olhada na lupa, por exemplo, do firme em volta, é uma forma de defesa natural dele, né, uma barreira física que ele tem, e isso é composto por quitina, que é esse componente, e também por proteínas. Então, a partir do momento que o fungo produzir essas toxinas, ele vai estar degradando, ele vai estar, por exemplo, lá fazendo um furinho ali no besouro, favorecendo o processo de infecção do inseto. Agora, falando do metarrhizium, a gente tem duas toxinas diferentes, além das proteases, como tem no anterior, que seria as destruxinas e a trealase. As destruxinas, elas vão estar atuando no sistema imunológico do inseto e sistema muscular, principalmente. Então, basicamente, vai causar a paralisia do inseto. E a trealase, que ela vai degradar a trealose, mas o que isso significa, né, a trealose? Nada mais do que uma glicose, que a gente tem no corpo da gente também, que vai estar ali presente no inseto, é uma fonte de energia para ele, é um açúcar, e o fungo vai estar ali roubando esse açúcar do inseto, que vai ocasionar a morte dele. Então, o que eu quero destacar aqui é que, ao contrário dos químicos lá, que a gente tinha, por exemplo, 5 inseticidas que vão estar atuando de uma forma só no inseto, aqui a gente tem 3 fungos que vão estar atuando de 6 maneiras diferentes. Então, a gente tem 6 toxinas que esses fungos para ocasionar a morte dos insetos. E, principalmente, também destacando o período de carência, né? Que a gente não tem nenhum dia de período de carência. Bem tranquilo em relação a isso. E para que esses fungos funcionem, né, que possam ter uma boa eficiência sobre esses insetos, precisam de condições adequadas, porque são esporos, né? São organismos vivos que vão ser nas ações possíveis. Por exemplo, horário de aplicação é um detalhe importante. A gente vai chegar lá e aplicar meio-dia, 1 hora da tarde, vai estar a 35 graus dentro da estufa. Não vai funcionar, porque é um organismo vivo, então ele precisa de uma temperatura mais amena, e ele tem que aplicar ou no início do dia ou no final do dia, com temperaturas mais frescas. Em relação à dosagem, mesma coisa, isso para a dosagem, não colocar nem a mais nem a menos, para garantir o funcionamento do fungo. E também buscar sempre atingir o alvo, né? Que nesse caso são as pragas, nesse exemplo que eu estou dando. A gente tem que fazer uma pulverização eficiente que venha atingir principalmente as pragas, que é o principal objetivo. Pensando nessa eficiência de aplicação, né, no momento da aplicação do produto, a gente tem o Gloom, que é um produto à base de citronela. Então, ele é uma nanoemulsão do óleo de citronela. Ele vai estar atuando aí de diferentes formas, favorecendo o processo de aplicação. Entre as vantagens que ele proporciona seria ação umectante, surfactante e emulsificante. Na prática, a gente vai fazer a pulverização, o produto vai chegar na folha, no inseto, mas o fato é que ele vai manter as gotas do produto pulverizado úmidas por mais tempo. Então, por ser um óleo, ele vai evitar com que essas gotas percam água para a atmosfera por evaporação. Então, vai proteger a gota e também proteger o produto que a gente está aplicando, nesse caso, os esporos dos fungos, vai manter ele protegido contra a radiação solar, né? Tem uma vantagem dele, que é a proteção UV. Então, tudo isso favorece a eficiência do produto. E também ele tem um efeito repelente, pode ter, um efeito larvicida, ele é um fago inibidor, então a citronela, um exemplo prático, né, do fago inibidor, tem lá uma tríplice que está comendo uma florinha do morango, e a gente fez a aplicação.
a trips vai se alimentar da flor e vai achar um gosto meio estranho, né? Vai estar meio amargo, sei lá. Então não vai ser um negócio atrativo para ela comer. Ela vai procurar outra coisa, outra flor, por exemplo, vai estar a mesma coisa. Então, o objetivo é fazer com que os insetos evitem, né? Não queiram se alimentar, nesse caso, do morango. E também, como eu comentei, protetor UV e favorecendo o espalhamento do produto. Aqui a gente tem o exemplo, né, da gota com a presença do óleo, então ele protege ali o ativo, nesse caso são os esporos. Aqui uma aplicação que foi feita com o Gloom, então a gente vê que forma uma película ali, uma lâmina sobre a folha, então caso não o inseto, né, que é o alvo, o produto vai permanecer ali na folha por mais tempo, então o inseto vai entrar em contato com ele devido a esse fator. E aqui é uma pulverização sem o Gloom. Então a gente vê que, se olhar de pertinho, a gente vê até as gotas ali da pulverização, ele não vai espalhar. Então o objetivo do espalhante é proporcionar melhor contato do ativo com o alvo. E dessa forma, então, como eu pude mostrar em todas as ferramentas, né, o objetivo era trazer todos esses outros manejos que a gente pode estar adotando para evitar o aparecimento de doenças e pragas, e em vez de a gente pensar, quando aparecer um problema, pensar em qual químico que a gente vai passar, qual veneno, a gente tem que pensar em tudo isso, todas essas outras ferramentas, e deixar o químico como uma última opção, né? Porque através de todas essas outras maneiras a gente pode estar a ocorrência de pragas e doenças e também controlando elas. Então isso é totalmente possível de ser feito, utilizando de todas as ferramentas, né, os métodos que eu mencionei, para evitar e para acabar, né, com as pragas e doenças aí, ao máximo que a gente puder. A gente sabe que nunca vai ter ou só pragas, ou só doenças, ou só insetos benéficos, nunca tem os extremos, como lembrando do primeiro slide. Tem vários fatores que estão indo constantemente, o objetivo é sempre buscar manter o equilíbrio disso tudo para que a gente tenha uma boa produção quando a gente for fazer a colheita dos frutos. E agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, né, convidando para visitar a salinha ali com os insetos, com as doenças que a gente trouxe para ver na prática, para ficar mais fácil de entender. Então, muito obrigado.